Bom, então ontem, gente, na nossa primeira aula, além de nós entendermos, né, o que vai ser desenvolvido ao longo dessas 2 semanas, também podemos concluir algumas coisas a respeito dos materiais. Lembram que nós temos classificações. Que nós temos classificações e subclassificações das quais nós podemos caracterizar, então, todos os materiais hoje, né, que são aí, que servem, né, como, por assim dizer, para nossas, como matéria-prima, né, como insumos lá no nosso processo de fabricação. Seja esse um processo, né, industrializado de origem mecânica ou com outros fins. Bom, dentro da nossa aula de ontem, né, puxando, né, um apanhado para hoje, o que nós podemos colocar como importante do que nós vimos ontem para o nosso objeto de estudo? Quais as principais classificações que nós temos aí para os nossos materiais? Quem está lembrado? Podem ligar as câmeras, os microfones, por favor. Metais, cerâmicos. Perfeito. Nós vimos ontem, né, que os nossos materiais, eles são basicamente, né, classificados de modo geral como metais, cerâmicos, né, híbridos, elétricos ou magnéticos, né, e os compósitos. Bom, então, aqui, né, nós temos aí, botei para vocês os tipos, né? Qual que está faltando aqui? Está faltando aqui no slide, que não foi colocado. Qual falta? Oi? Nós acabamos de comentar, né? Os elétricos, magnéticos e magnéticos, né? Correto? Sim ou não? Correto. Correto, correto. Então, uma falha minha aqui, que não havia colocado esta subclassificação. Notem que dentro da nossa classificação geral, nós possuímos aqui quantos tipos, né, a serem classificados? 5 tipos, não? Bom, o que nos importa hoje para a nossa aula, né? Bom, então notem que ali nós temos 5 tipos, né, de classificação geral. Existem outras, gente, dentro daquelas? O que acham? Não entendi. Existem, né? Por exemplo, dentro dos metais, depois nós vamos conseguir ver porque afinal de contas, nosso objeto de estudo hoje vai ser, né, os metais e os materiais aí de uma maneira geral, nossa breve recapitulação. Bom, dentro dos metais, que é o primeiro aí que eu quero estudar com vocês, nós vamos ver que eles se subdividem. Como que eles se subdividem? Eles podem ser de origem ferrosa, né? E de origem não ferrosa, correto? Sim. Sim, né? Então, assim como os metais, os outros 5, né, pertencentes às classificações gerais, vocês vão ver que eles têm lá as suas subclassificações que os permitem, né, migrar como matéria-prima para os diversos tipos, né, de projetos aí dentro de um processo de fabricação. Bom, ainda antes, né, de adentrar no mundo dos metais em si, como que a gente classifica os nossos materiais? Coloquei aqui para vocês por 2 tipos. Por composição química, né, e por estrutura da matéria. Bom, voltando aqui, né, para o nosso vídeo. Gente, como que o material ele pode ser classificado quimicamente? O que significa uma classificação pela composição química do material?
Seria o que a gente conversou ontem, eu, Viviane, sobre condutores, não condutores, algo assim? Sim. Ou estou errado? Não, tu não estás errado, apesar de essa resposta tua poder ser ampliada. Por que a gente pode dizer que a resposta foi o Ariel, né, que falou? Isso, Viviane. Isso. Então, por que a gente pode dizer que a resposta do Ariel ela é por esse caminho e ele está correto? Porque ele falou a respeito de ser condutor ou não condutor. Bom, isso nos remete a que condicionante? Isso nos remonta, né? nos transporta lá para a tabela periódica. Por que isso? Porque sabemos que materiais condutores, eles têm características peculiares dentro da nossa classificação geral dos elementos químicos, lá da tabela periódica. E por que eu digo que ele está certo, porém podemos ampliar a resposta dele? Porque nós classificarmos, né, pela composição química significa que nós estamos entendendo se esse material do qual nós estamos ali, né, estudando, se ele pertence à tabela periódica, ou seja, se ele é um elemento químico, ou se ele pertence a outros setores da natureza, com até mesmo intervenção humana. Posso dizer isso? Posso afirmar que essa seria uma resposta mais ampla, sim ou não? Sim. Sim. Sim, com certeza. Com certeza, né? Por quê? Porque sabemos que nem tudo está dentro da tabela periódica, nem tudo é considerado um elemento químico, nem tudo tem uma classificação periódica. Por quê? Então, a resposta do Ariel está perfeita. Ele está dizendo que dentro disso que nós vamos estudar, uma característica importante é saber se ele conduz ou não, se ele tem capacidade térmica ou não. Ou seja, isso nada mais é, gente, do que esta primeira grifo aqui do nosso slide. Isto que ele nos deu de exemplo, Ariel, é um processo de classificação por composição química. Ou seja, eu defino que aquele material do qual está sendo meu objeto de estudo, ele é um elemento químico, por exemplo, e ele pode ser classificado quanto ao seu conjunto de moléculas. Bom, e quanto à estrutura da matéria? Como que eu posso fazer uma classificação de materiais quanto à estrutura de sua matéria? Seria cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado ou hexagonal ou compacta? Isso. Por quê? Foi quem falou? Fernando? Não? Sim. Errei. Eu. Foi. Eu não vi quem era pela tela, mas parece que eu tinha identificado a voz. Por que a gente pode dizer que o Fernando está certo? Se é que todos concordam que ele está certo. Ele está certo, primeiramente. Cadê todo mundo? Sumiram? Não me deram crédito. Te deram crédito? Ao julgar pela resposta, acho que tá. Não, tá certo, sim, tá certo. Eu acho que tá, só que eu não entendi o porquê. Por que ele está dizendo isso, gente? Porque quando nós estamos classificando quanto à estrutura da matéria, nós estamos dizendo como que está sendo acoplado, como que está se formando, sendo feito, né, aquele processo de formação das moléculas. Eu não disse aqui, vou voltar no slide, eu não disse aqui que quando classificamos os materiais pela composição química, significa que eu estou entendendo como que está o que é o conjunto das moléculas daquele determinado elemento químico? Sim, né? Sim. Então, se eu admito que ele é um elemento químico, que ele tem uma classificação dentro da nossa tabela periódica de acordo com as suas características, e aí nós alinhamos eles de acordo pelas características com as famílias que eles pertencem. Então, a partir disso, eu consigo classificá-los de um segundo momento através da sua estrutura de matéria. Então, isto é como que é formado este arranjo molecular dos átomos, né? E aí, então, como que ele se forma, como que ele se agrega, vai definir, então, como que o nosso corpo está sendo formado ali
através daquele material, daquele elemento. Posso prosseguir? Sim. Posso, né? Sim. Bom, então vamos entrar nos metais. Daqui mais um pouco eu quero assistir um videozinho com vocês, rápido. Esse vídeo que ele fala, vai fazer um apanhado geral de todos os materiais, vai nos servir para a aula de hoje, para as próximas, né, para as seguintes, que nós vamos estudar os outros, né, materiais, e principalmente dos metais, né, que é o nosso objeto de estudo hoje. Bom, eu grifei aqui para vocês o que a gente pode dizer a respeito dos metais. Eles são aí os materiais mais utilizados, né? Eles têm aí em torno de 8.000 anos de descoberta, simbolizam força e resistência. Alguém concorda ou alguém discorda? Eles têm boa resistência mecânica, boa trabalhabilidade e são sólidos. Bom, gente, o que nós podemos definir com essas 5 características que eu acho que eu citei aqui de mais importante? Os mais utilizados, isso é indiscutível, né? Os metais, eles estão presentes em vários setores do nosso cotidiano. Quem me cita exemplos de onde a gente utiliza aí metais? Nos carros. Um carro. Então, o setor automobilístico, né, nos permite que a gente tenha esses materiais, então, sendo utilizados na forma de transporte. Bom, outro setor onde nós temos o uso de metais. Construção civil. Lá na construção civil, como é que os nossos metais são rearranjados a fim de que nós podemos utilizá-los de maneira eficaz? As estruturas, pergolhões, de vigas, coisa assim. Perfeito. Então, lá, nós não chamamos mais esses materiais de metais por si só, não é? Ele passa a ser o quê? Um aço, né? Isso, já é beneficiado, digamos assim. Beneficiado seria o termo. Então, lá na construção civil, lá no meu setor, esses metais, eles ganham um novo rearranjo, das quais eles têm um beneficiamento que a gente transforma o que seria um simples metal, né, de origem ferrosa, né, porque lá é isso, e ele, então, através do processo, né, industrial, da intervenção humana, então é possível que a gente tenha lá a formação dos aços e de suas ligas, que nos permitem um rearranjo, né, um modo estrutural. Outros setores que os metais são usados. Fernando Rio, está sem ideia. Posso dizer eletrodomésticos. Eletrodomésticos, lá, né, dentro do ramo da eletricidade. Por que eu posso dizer que eles são utilizados lá? Porque sabemos que metais eles também são condutores, não é isso? Sim, sim. Perfeito. Então, com base nisso, eu consigo afirmar que eles têm uma utilização imensa. Gente, eles foram descobertos há 8.000 anos, tá? Isso é irrelevante aqui, já na era que nós estamos, né? A descoberta deles. Mas o que eu quero dizer para vocês quando eu grifo aqui, né, o tempo de existência, né, com a intervenção humana desse tipo de material? O que veio antes? Quem lembra? Quem lembra? Antes dos metais? É. Madeira? E que tipo de classificação madeira? Ele está onde? Cerâmicos. Cerâmicos, né? Então, lá, dentro da nossa classificação geral, né, nós tínhamos outros tipos de materiais que eram utilizados. Quando nós vermos lá os cerâmicos, né, vamos ver isso. Eles são mais primitivos, né? Porque nós sabemos que a existência humana, né, lá, o homem primitivo, né, ele estava ainda em torno de cavernas, de confecção de ferramentas, né, ainda de maneira muito rudimentar, muito artesanal, né? Então, a necessidade de aprimoramento, né, a evolução desse aprimoramento, eu diria,
que então possibilitou grandes descobertas e a intervenção hoje, né, do que nós chamamos aí dos metais e suas ligas, né, mais ainda importantes dentro da nossa existência. Bom, quando eu falo na questão de boa resistência mecânica e boa trabalhabilidade, o que vem na mente de vocês? Como é que algo resistente pode ter boa trabalhabilidade, ou seja, ser maleável? Não parece contraditório? O que acham? Sumiram? Daí entra naquela coisa de temperar ele, de conseguir deixar ele mais duro ou menos, né? Para trabalhar ele melhor. Perfeito, Ariel, porque nós não podemos nos esquecer que os materiais, tudo funciona em condições feitas, né? Estou falando aí perfeitas fazendo gesto entre aspas, né? Para que a gente entenda que tudo que nós conseguimos ter uma boa trabalhabilidade, uma sustentabilidade, algo, né, eficaz para o nosso cotidiano, nós temos que levar em conta condicionantes de temperatura e pressão. Então, quando eu falo para vocês que ele tem um bom desempenho, né, que ele tem boa resistência, eu estou falando em condições de pressão e de temperatura constantes, correto? No momento que eu agregar, né, dentro dos meus metais, que eu colocá-los, né, sob efeito de temperatura, o que eu consigo? Alta resistência ou alta trabalhabilidade? Trabalhabilidade. Perfeito, né? E no momento que eu tiro essa condicionante da temperatura, né, da inserção da temperatura, eu tenho um material altamente sólido. Então, eu grifei aqui em preto, né, para que vocês pudessem ver que todas as características, né, de qualidades, digamos assim, desses materiais, né, tipo metálicos, né, eles são aí eficazes em condições de temperatura e pressão normais. O que são normais, gente? O que são aí condicionantes normais de temperatura e pressão? Constantes, né? Se eu definir para vocês... Seria o que ele... Pode falar, seria o que ele é tabelado para aguentar, Viviane? Exato. Seria o que ele é tabelado para aguentar no... Isso. Vou citar um exemplo para vocês de um metal. Um disco de corte né, de ferro, tá? Lá do vergalhão de obra, lá da obra. Um disco daqueles. Normalmente, que tipo de disco é? Um disco preto, não é? Sim ou não? Sim. Sim, né? Quem trabalha com isso lembra bem lá, né? Aquele disco, vamos supor, ele é feito para fazer cortes, né, em materiais, em metais, né, que já são ligas, né, tem um beneficiamento lá, e são os ferros lá, né, que nós chamamos vulgarmente, mas são os aços da obra. Bom, se eu cortar um aço CA50, 5, vamos dizer lá, 6.0, com aquele disco, com uma maquitinha, eu consigo cortar ele aí tranquilamente, sem danos ao disco, né? Sim ou não? Sim. 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 Talvez eu consiga cortar aí em menos de 1 minuto. Tô certa? Com certeza. Sim. Sim. Agora, se eu pegar a mesma máquina com aquele mesmo disco e tentar cortar um aço CA50 de diâmetro 20 milímetros, ou seja, não é mais o que nós chamamos vulgarmente de ferro, né? Já chamamos lá na obra de vergalhão, não é isso? 20 milímetros é um vergalhão. Eu consigo ter este vergalhão cortado em menos de 1 minuto com o mesmo disco? Não. Não. O que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso ter paciência, né? Para o corte. E o que é importante inserir neste corte, no ato desse corte, para que a gente tenha a eficácia do corte?
Gente, a lubrificação. Lembram que nós vimos isso lá em ensaios 1? Que nós tínhamos que muitas vezes fazer um processo de lubrificação. Pode falar, Ariel, desculpa. Foi o Ariel? Não, eu ia só comentar que a gente já tinha visto isso de refrigerar o disco, né, ou a peça. Isso. Para poder ele cortar melhor, não danificar tanto nem a peça nem o disco. Exatamente. Então, o processo de refrigeração é importante quando nós formos fazer esse corte, né? Por quê? Porque nós estamos com dois metais, né, diferentes, sendo ali impactados, né? Porque é um impacto. Então, quanto maior a resistência, né, do que está sendo cortado, menor a eficácia do cortante. Então, por isso a inserção, né, de lubrificante, de lubrificação, água. Algumas máquinas vêm até com aquela, a gente já viu isso também, né? Essas máquinas ainda de obra aí, elas vêm com a mangueirinha ali que liga, né, o jato d'água direto e ela faz esse corte de maneira eficaz, né? A fim de que não se danifique o disco. Caso contrário, eu queimo o disco, né? Ou eu quebro o disco. Por que quebra o disco se eu não fizer a lubrificação? Só porque o vergalhão é mais dúctil ou não? Tu vai fazer muito esforço, né? Vai fazer muito mais esforço no disco, né? Perfeito, Ariel. Quanto mais esforço eu estou tendo, né, pela ductilidade do vergalhão de 20 milímetros, eu causo mais impacto no meu disco, que o processo de temperatura e pressão são altamente elevados, que é exatamente o que nós acabamos de ver aqui, né, no nosso apontamento anterior. Então, a temperatura e a pressão, desculpem, elas se tornam elevadas demais para aquela condicionante, né? Então, né, vai se quebrar em função da ductilidade, né, da resistência do outro. Então, a lubrificação atenua este aumento de temperatura, o que dá a eficácia do corte. Posso seguir adiante? Bom, estou prosseguindo, hein? Dentro das características lá que nós temos dos metais, podemos falar com respeito à elasticidade, a maleabilidade e a resistência mecânica de moderada a alta. Gente, o que é elasticidade de um material? E aí, esqueceram tudo de resistência? Retornar para o formato original dele. Perfeito, né? Então, é a capacidade, né, que ele tem de voltar, né? De ter uma propriedade, né, plástica, de elasticidade e voltar ao seu ponto de origem. E a maleabilidade, o que significa? É adquirir outras formas. Também, né? Maleabilidade, se nós tivéssemos que colocar uma palavra aqui como sinônimo, né, nós poderíamos falar com respeito à deformação. Então, quando eu consigo deformar, que é isso que eu acho que foi o Fernando que falou, né? Adquirir outras formas, ou seja, ele tem esta propriedade quando eu mexo em que nele? Temperatura e pressão, não é? E resistência mecânica, o que seria? Aí é quando a gente mexe na composição química, no caso, né? A gente aumenta a resistência mecânica ou diminui, ou faz algum tratamento térmico, né? Exatamente. Quando o material é submetido a algum beneficiamento, como no caso dos aços, por exemplo, a gente sabe que eles são beneficiados, né? Eles passam a ser até mesmo híbridos, porque as ligas, eles estão lá classificados como materiais híbridos, né? Ou compósitos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que daquele material de origem ferrosa, por exemplo, eu estou agregando outros elementos que me proporcionam um aumento da resistência. Ou seja, né, eu posso aumentar ou diminuir conforme a minha necessidade. Qual é a necessidade que eu falo? A de projeto, né, gente? Aquela da qual nós vamos ter a função daquele material onde a gente está beneficiando. Por que eu digo isso? Isso é fácil da gente entender. Lá na obra, quando eu faço uma transformação daquele material, né, quando eu beneficio ele, eu quero aquele vergalhão com alta resistência ou com baixa resistência?
Com alta? Com alta. Com alta resistência. Por quê? Porque lá na obra, se eu estou usando ele num estaqueamento, o que é um estaqueamento? É aquilo que fica enterrado 6 metros de profundidade para segurar um edifício, por exemplo. Então, eu quero um vergalhão com alta resistência. Mas agora, lá na indústria automobilística, por exemplo, aquele aço que é usado nos veículos, eu quero ele com alta resistência ou com uma resistência moderada a impacto? Uma resistência moderada aquele lá, Giovanni. Perfeito, Diego. Lá é moderado, por quê? Porque não vai ter a necessidade de, como é que eu vou te dizer, me fugiu a palavra agora. Ele não vai sofrer, não é grande impacto que faz, não vai... Agora me fugiu a palavra, pensando nisso aí agora. Gente, sim, eu estou te entendendo, eu acho. A questão Que toda é que... absorveu o impacto lá. Isso, a questão... Eu não sei se tu pensou o mesmo que eu, se tu pensou correto, Fernanda. Tu falou uma palavra que é a chave para os automóveis. Lá para os automóveis, antigamente, se vocês forem lá verificar, quando existia um acidente, o que acontecia? As pessoas não raro ficavam presas em ferragens, não é? Hoje em dia, as pessoas... Sim. É mais fácil as pessoas já saírem discutindo o problema do carro vivas do que ficarem presas em ferragens. Por que isso? O que tem a ver com nós isso? Porque a estrutura do carro é feita já para se deformar, né? Perfeito. O carro, o automóvel, é um outro tipo de liga metálica. A indústria automobilística não trabalha com altas resistências a impacto. Por quê? Porque alta resistência a impacto significa o quê? Significa que, num caso de um acidente, principalmente em colisão frontal, onde, fisicamente falando, a quantidade de movimento é somada, nós temos o somatório do impacto todo, as pessoas ficam presas. Ou seja, o veículo praticamente não se deforma, mas machuca todo mundo. A questão da deformação dos veículos, da resistência ser moderada, né, permite que aquele impacto que é recebido numa colisão se distribua de maneira uniforme dentro do automóvel e que ele cause o mínimo de dano possível. Então, às vezes, ali fica uma bolinha de papel, né, na frente, o veículo, porém, ninguém ferido de maneira... Claro, só se é um acidente aí com velocidades altíssimas, mas esses acidentes dentro de cidade, por exemplo, né, ou com velocidades aí atenuadas em algumas estradas, a gente não vê mais aquele tipo de terror, né, que se via antigamente, em função, né, de os cientistas terem visto que a quantidade de movimento, né, e a resistência, né, teria muita influência nesse tipo de situação. Então, gente, isso é a resistência dos metais. Isso significa, esses exemplos, né, o quanto a gente pode trabalhar com a resistência que eles podem atingir de acordo, né, com a nossa necessidade. Ou seja, de moderada para a situação de um veículo, que nem acabamos de falar, a alta, né, para a situação aí de um estaqueamento aí de um edifício, por exemplo. Bom, prosseguindo. Eles têm alta condutividade elétrica, condutividade térmica e alta tenacidade, bem como eles são opacos. O que significa? Condutividade elétrica, térmica e tenacidade. Quem se arrisca? Daí Ninguém? voltamos para a tabela periódica. Oi? Daí voltamos para a tabela periódica ali na elétrica. Voltamos para a tabela periódica. Os metais, né, eles têm características de condutividade. Sabemos que os ametais são aqueles que não passam condução de energia, ou seja, né, lá da tabela periódica, quem falou que eu não consegui identificar, né, que voltamos para lá, então, para definir essas características. Lá na tabela periódica, isso tudo tem a ver com o quanto, né, esses metais eles têm lá elétrons livres nas suas camadas de valência. Então, tanto a condutividade elétrica quanto a térmica, né, estão altamente relacionados
com as características dos elementos químicos das quais eles pertencem, né? Com aquele grupo lá. E quanto à tenacidade, o que significa algo ser tenaz? Gente, o que é algo... rigidez? Posso até falar de rigidez. Vejam que a palavra tenaz foi até utilizado, né, por uma empresa aí a fim de colocar nome numa cola. Né? Quando a gente vai na escola, a gente quer um tenaz, né? A gente não quer uma cola, né, para o papel ali, ou enfim. A gente quer um tenaz. Cola, que é um tenaz. A gente quer um tenaz, né? Então, o que acontece? Por que isso? Isso é um subterfúgio da marca, né? Isso é um subterfúgio de venda. Por quê? Porque se nós formos no dicionário, a palavra tenaz significa altamente resistente, altamente aderente à superfície da qual ele se liga. Isso significa tenaz lá na língua portuguesa. Então, quando alguém coloca isso de nome do produto, né, está levando as pessoas a acreditar na eficiência do tal produto. Então, para nós, a mesma coisa. Os metais, eles têm uma boa resistência, eles se aderem muito bem. Um exemplo clássico disso, né, que eu posso dizer a vocês, é lá do meu setor da construção civil, por exemplo. Quando eu coloco um aço, né, dentro de um vigamento, por exemplo, e coloco ao entorno dele concreto, o que acontece? Quem já viu lá? O aço fica completamente... Oi? Pode falar, Fernando. A viga rígida. Fica rígido. Ocorre uma rigidez, né? Ocorre algo tão complexo que aquilo passa a ser não mais um aço, né? Uma ferragem, uma estrutura de ferro e uma estrutura de concreto, e sim uma supraestrutura que a gente chama. Então, quando eu faço um pilar de concreto, por exemplo, eu passo não mais chamar o aço ou o concreto, e sim pilar o nome. Por quê? Porque eu estou levando as pessoas a entenderem que a junção daqueles dois fatores passaram a se tornar um só. Então, existe um casamento perfeito, eu diria, né? Então, isso, gente, é uma característica muito peculiar e muito grande, né? Muito evidente de que o material tem origem metálica, né? Ele tem alta tenacidade. Eu vou grifar aqui para vocês o alta tenacidade, para que vocês vejam, né, que ao contrário de outros aí que nós vamos estudar, né, que tem aí de tenacidade moderada ou até mesmo baixa, ele não, ele tem alta tenacidade, ou seja, ele é perfeito, né, para aquelas agregações aí que nós possamos fazer para que possamos utilizá-lo dentro da nossa indústria aí de fabricação, por exemplo. Bom, outra coisa importante que a gente tem que saber, que os metais são materiais inorgânicos, né? O que significa ser inorgânico? Inorgânico, o que é? Não vem direto da natureza. São materiais que não são retirados da terra. Opa. Isso mesmo, né? Tudo que for orgânico, a gente diz que é natural, sem intervenção humana. Tudo que é inorgânico, nós temos aí um processo de beneficiamento, de manufatura, enfim, né, de ação, né, humana. Então, os metais, né, eles são aí materiais inorgânicos, vou deixar aqui também grifadinho aí para vocês, né, inorgânicos, compostos por substâncias, misturas, ligas e soluções, né, compostas de elementos metálicos da tabela periódica. Outra coisa importante, quem é que se compõe com os metais? O ferro, o alumínio, o cobre, o magnésio, o níquel, o titânio, né? Esses elementos aqui que eu coloquei, né, para vocês, são comuns, né, a gente escutar. Ferro, alumínio, acho que cobre também, né? Todo mundo conhece, né? Esses outros aqui também largamente usado aonde, gente? Em que setor?
Lá no setor da eletricidade, Não né? entendi a tua pergunta. Na elétrica? Isso, Elétrica. no setor de elétrico. Eu não sei quem me fez a pergunta agora, mas enfim, respondendo. Eu digo que os metais, só para a gente entender, são de origem inorgânica, ou seja, eles têm composição. Eles são compostos por ligas, soluções, enfim, ou de outros elementos da tabela periódica. Que outros elementos? Estão aqui citados, ó, em preto, né? Ferro, alumínio, cobre, magnésio, níquel. E aí eu dizia que ferro, alumínio, cobre são elementos, né, químicos lá da nossa tabela periódica que a maioria de nós conhece, né? O ferro, por Sim. exemplo, é aquele material lá altamente oxidável, né? Que exposto à ação de oxigênio, ele tem um processo de ferrugem, não é isso? O alumínio Sim, já é sim. aquele material mais acabado, né? Aquele elemento que nós vimos ali com uma capacidade de brilho, né? Que é uma característica dos metais, né? Também nós vimos ali no slide mais anteriores ali, né? Que eles são materiais ali de polimento fácil, né? E de bom brilho, né? Cobre. E aí eu dizia para vocês que esses demais aqui a gente vê muito falar e vê ser usado aí no setor, né? Da construção da eletricidade. Na elétrica. Bom, posso prosseguir? Sim. Então, Sim. quais as classificações aí que a gente pode ter para os metais? Os de origem ferrosa, né? Eu já havia falado para vocês que são todos aqueles materiais metálicos que contêm parcela significativa de quem, gente? De ferro, né? De ferro em sua composição. Então, aços e ferros fundidos. Então, tudo que tiver aí como origem nessa mistura para ser um metal ferro, dentro da nossa subdivisão lá, né, da subclassificação dos metais, nós vamos chamar metais, desculpem, de origem ferrosa. E os não ferrosos? Então, seriam todos aqueles materiais, né, que não contêm ferro, ou que a parcela de ferro é insignificante para produzir propriedades ferrosas. Gente, vou voltar aqui. O que é um material ter propriedades ferrosas? O que é uma propriedade ferrosa? Hã? Uma quantidade X, acima disso é ferro. Exatamente. Então, quando eu A falo... quantidade de carbono? Quem falou? Quem está falando? Não entendi. É o que a gente viu, Gente, nós vamos ver. Eu só entendi a palavra carbono, não identifiquei a pessoa. Mas, assim, nós vamos ver aqui na nossa disciplina, quando nós estudarmos as ligas, né, que as proporções, né, de carbono inseridas vão determinar em que tipo de liga, né, a gente vai estar obtendo. Nesta questão aqui que nós estamos estudando agora, vou voltar aqui no slide, quando eu falo que para ele não ser, né, um material de origem ferrosa, quando ele é um não ferroso, né, eu estou dizendo que a parcela tem que ser insignificante para produzir propriedades ferrosas. E perguntava para vocês o que são as propriedades ferrosas. O que é uma propriedade ferrosa? Aí o Fernando, acho que foi que disse, né, que não tivesse muito ferro. Gente, é claro, né? Quanto mais inserção de ferro, mais propriedade ferrosa eu tenho. O que é uma propriedade ferrosa? É entrar em processo de oxidação, por exemplo, né? Um material que eu classifique, que eu diga, né, num projeto que ele é de origem não ferrosa, esta propriedade, esta parcela de ferro contendo, não quer dizer que não possa existir. Pode, mas ela tem que ser o que está grifado aqui, ó, insignificante. Tão pouco, mas tão pouco capaz de não influenciar na minha constituição, na minha liga, ou enfim, no que eu estou proporcionando ali. Então, aqui, para essa produção, né, a gente tem como exemplo o quê? Ferro, magnetismo, alumínio e ligas, né, cobre e suas ligas, níquel e suas ligas, zinco e suas ligas,
titânio e suas ligas e outros tipos, né, que poderão ter. Então, tudo isso é classificado, é denominado, né, como materiais aí de origem não ferrosa, ou seja, parcela de ferro ínfima, tão pouca que não causa nada de prejudicial ou com características aí para o meu metal. Posso prosseguir? Sim. Então, lá na tabela periódica, nós sabemos que eles são classificados, tá? Como alcalinos, metais alcalinos terrosos e metais de transição. E também os metais representativos. O que está significando isso aí? Eu não estou escutando ninguém falar nada. Cadê vocês? Sumiram? O que tem a ver isso, gente? Isso seria a tudo classificação de cada metal, de cada... Seria a classificação de cada composição para formar um metal, Isso, no caso, Viviane? Exatamente. Então, eles podem ser subclassificados daquele modo. Então, gente, isso tudo tem a ver com o quê? Com a camada de valência. Quem é a camada de valência? Estão lembrados quando a gente viu a tabela periódica lá em ensaios 1? Eu cheguei, né, a mostrar para vocês uma tabela, lembram? Lá a gente tem que os átomos, eles têm lá o seu núcleo, e ao entorno do seu núcleo eles têm 7 camadas que a gente chama. 7 camadas de valência. Lembram disso? Sim. E dentro Falando das ligações. Não entendi, Fernando. Aí tu já está falando das ligações. Estou falando que eles podem se ligar, sim. Por isso que a gente consegue obter ligas. Porque na camada de valência, significa o quê? Que quanto mais afastado do núcleo, mais o elétron pode se movimentar, tanto para receber quanto para doar. Então, aquelas classificações deles têm a ver com as camadas de valência. Nós não vamos aqui adentrar, minuciar a química, né? Não é o nosso objetivo, mas a gente precisa entender que quando eu subclassifico eles, né, em representativos, semimetais, né, enfim, eu estou classificando de acordo com o meu elemento químico, de acordo com como ele está se comportando dentro da nossa tabela periódica. Então, se ele tem capacidade de doação, de receber, se ele tem a camada SP, né, que a gente chama completa ou incompleta, então isto significa aquela classificação, ok? Beleza, gente? Ok. Ok. Então, ainda temos lá a subclassificação dos semimentais, que eu já comentei aqui, né, que seriam lá o boro, silício, germânio, arsênio, né, antimônio, terúlio, polônio. Então, são lá também elementos lá da nossa tabela periódica que nos permite, né, nós termos essa classificação. Gente, o que a gente pode dizer, por exemplo, dos semimetais? Como assim semimetal? Ou é metal ou não é metal, né? Os semimetais está mais perto do que o Fernando falou. Há pouquinho o Fernando falou ali que era como é que ele se comportava lá nas doações, não é isso, Fernando? Foi o que tu disse, né? Foi tu que falou? Isso aí. Isso aí, né? Os semimetais são aqueles tipos de elementos químicos que têm a capacidade tanto de ser um metal por completo ou de ser um ametal. Ele tem por quê? Porque lá dentro, né, das ligações, das ligas que eles poderão formar, eles poderão adquirir o comportamento do outro material a qual ele está sendo ligado, ou então absorver o comportamento do outro para si. Isso, gente, é o que a gente falou há pouco, né? Com respeito à resistência mecânica dos metais, ou de qualquer outro material. Ou seja, quando nós temos materiais tipo boro, silício,
que ele tem a característica da flexibilidade, tanto de ser um metal quanto de não ser, isso a gente consegue jogar num projeto a nosso favor. Porque com essas características nós conseguimos tanto ter um metal lá para a construção civil, né? Uma liga de aço lá para a construção civil, como então um metal, né, com características lá para a indústria automobilística, por exemplo, que a resistência é mais leve, né? É mais moderada. Então, isso tudo, né, pelas características, pelos comportamentos que eles adquirem lá de acordo com a tabela periódica. Bom, e antes de nós passarmos para a gente estudar as cerâmicas e os outros materiais, eu queria verificar com vocês o vídeo que eu disse. Pode ser? Pode. Pode? Pode. Dentro do vídeo que nós acabamos de assistir, o que a gente pode verificar com respeito aos metais e os materiais, de modo geral? Nós vimos ali, né, que a importância de nós entendermos, para que nós possamos, na verdade, entendermos o que é o material, né, qual é a classificação dele, nós precisamos compreender como que ele funciona dentro da sua morfologia, ou seja, como se comporta a sua estrutura cristalina. Lembram que iniciamos na aula falando exatamente disso? Que nós classificávamos eles de dois tipos, não é? Quais eram? Sim. Nós podíamos fazer uma classificação de acordo com a composição química, ou seja, né, as moléculas. Podíamos definir se ele era alguém existente, né, como um elemento químico lá na nossa tabela periódica. O caso dos metais, né, que é do vídeo ali que nós assistimos, né, isso ocorre. E também da sua estrutura molecular, ou seja, né, como que os átomos, aquela partícula, né, que os gregos lá descobriram, né, que era algo altamente indivisível, porque um átomo é isso, né, é a menor partícula, né, que possa existir num elemento. Então, nós vimos que como que aqueles átomos, né, se organizavam, dava, então, a sua estrutura. Bom, dentro disso, né, nós conseguimos também verificar ali no vídeo, apesar de uma maneira bem sucinta, né, o comportamento deles de um modo geral. Ou seja, podemos analisar que, mediante a atenuações, né, a variações de sua temperatura e pressão, nós vamos ter, então, a eficácia ou a ineficácia da resistência desse tipo de material. Então, o comportamento deles, né, o estudo desse comportamento, entender como ele funciona no seu íntimo, né, na sua morfologia, como ele está organizado molecularmente, né, vai nos permitir definir, né, o emprego dele dentro, né, da nossa indústria. Viram lá que ele chegou a falar de um dos processos de fabricação. Quem lembra qual foi? O de laminação, né? Não lembra, Diego? Hã? Laminação. De laminação. Então, dentro do processo de laminação, nós vimos lá nas nossas aulas de ensaio Zoom, né? Nós tínhamos vários tipos de modos, né, de ter um processo de fabricação. Vocês devem estar estudando isso bem melhor com o professor Alex, né, na disciplina de fabricação. Mas o que a gente pode salientar aqui? Que dentro dos tipos, né, de processo, seja ele estampagem, né, laminação, como foi o caso citado ali, o comportamento do nosso metal, a maneira como ele está organizado, define muito o tipo de processo da conformação dele, que a gente chama, né, de como que ele vai se organizar e como que ele vai ter a sua eficácia lá, né, para a finalidade que nós estamos definindo ele. Gente, vocês têm alguma dúvida com respeito à aula de hoje? Sim ou não? Não? Tranquilo. Tranquilo? Para mim poder gravar. Então, vamos verificar aqui, gente. Alexandre. Está aí o Alexandre? Presente. O Alexandre Carvalho, né? Isso. O Alexandre Bonfada está aí? Não? O Andreu? O Antônio está, né? Tá.
O Ariel também. O Bruno não, né? Bruno presente. O Bruno presente. Bruno, eu já ia te mandar. Falta aqui, Bruno. Tu não falou hoje, tu viu? O Bem Diego cansado tá desse aí. trabalho. Eu? Tá, não, já botei aqui, eu lembro. O Euler não. O Gabriel está. O Giovanni também. Presente. Giovanni tinha caído a conexão, né? Foi quem pediu acesso de novo, não foi? Foi. Tá. O Guilherme. Presente. O Guilherme. O Henry não. Cadê o Henry, gente? O Henry sumiu já desde de comando. Deve estar trabalhando à noite. Ó. Ah, tá. O Ian não, né? Presente. Presente. Beleza, coloquei aqui. O Isaac. Tá bem. O Jefferson. O Jefferson não. O Jerry. Presente, né? Não. O João Márcio. O Lucas. Presente. Presente. Tá, já vi. O Luiz Fernando. Presente. O Michael Cardoso. Aqui. E o Michael Moreira. Não. O Márcio Rosa. Presente. Tá. O Marcos está aí. O Milton não. O Pablo. Não. O Patrick. E o Rogério. Gente, o Rogério, eu não lembro. Tá aí? Não. Ok, então.